franco com vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Então eu não tenho toda essa expertise de quantas aulas vão ser. Acredito que isso tenha seu lado positivo. Eu me planejei para a gente fazer aí 10 encontros ao longo de 5 semanas, toda terça e quinta, tá? Esse horário. Todas as aulas vão ficar gravadas e eu resolvi dividir esses 10 encontros em 5 e 5. 5 encontros, os quais vamos falar sobre análise técnica, indicadores, gatilhos de entrada numa operação, como eu analiso o cenário macroeconômico, né? E tudo, como eu disse para vocês, de uma forma muito simples, fácil e prática, tá? E os outros 5 encontros eu pensei em deixar ele para o que para mim é o mais importante, que é o gerenciamento de risco e ó, a cabecinha, o mental, né? Quem aqui já opera sabe que essa é a maior dor do trader. Não é aonde ele vai entrar, onde ele vai sair, é controlar as emoções e o risco dele em cada operação. Essa é a grande dificuldade que todos nós temos, tá bom? Bom, ao longo desses 10 encontros e durante 6 meses após, para aqueles que já não eram do TC, a gente vai ter o nosso clubinho, né, o canal lá nas mensagens da conta transparente, aonde o canal que eu tinha da conta transparente antigo vai ficar inutilizado. A minha atenção agora ela é 100% focada para vocês. Eu vou compartilhar nesse canal todos os meus estudos, que são os pontos que eu quero entrar e sair do índice, e no dólar, IBOV, todos os ativos. Se vocês tiverem algum ativo, podem me pedir que eu mando lá algum ativo que vocês que já operam gostam de operar. Vou estar lá passando insights sobre mercado, tipo, ó, vamos ficar de olho nisso aí, cuidado, vamos ter notícia a tal hora, não operem essa hora não, né? Lá vai ser o nosso clubinho, tá? Onde a gente vai ficar conversando sem parar lá. Para aquelas pessoas, assim como a Joana, que está aqui, que foram contempladas, né, com a mentoria, tá? Individual, isso fica a questão de vocês. A minha sugestão é o seguinte: não desperdicem isso. Assistam todo o processo, tirem todas as dúvidas durante a aula, né? E aí, no final de tudo, fala: bom, beleza, agora eu quero meu momento, minha conversa só com o Patrick, eu vou conversar só com ele, tá? Eu julgo que isso é o melhor. Com base em que eu julgo que isso é o melhor? Com base no que eu, Patrick, gostaria de ter quando eu comecei no mercado financeiro e estava procurando aí um mentor, né, alguém para me ancorar, tá? Bom, eu acho que esse lado da mentoria ele é muito importante, assim quanto o lado do canal, porque, pessoal, eu até pedi isso lá, a interação, né? Porque eu vou ser muito sincero, eu na vida inteira, tá? Nunca aprendi, seja na escola, na faculdade, nunca aprendi sozinho. Eu sempre precisei aprender conversando com alguém, tirando uma dúvida. Então, sintam-se mais do que no direito de interromper. Tô falando, não entendeu? Liga o microfone. Patrick, não entendi. Não quer ligar o microfone? Manda no chat, eu paro na hora. Eu acho que isso é muito, muito importante, tá bom? Bom, então vamos botar a mão na massa aí. Qual é a análise técnica? O que é análise? Só para eu ter uma noção aí, pessoal, mandem no chat quem é que já opera, quem não opera, para poder ter uma noção aí, tá? Bom, o que é a análise técnica, né? A análise técnica é uma das escolas dentro do mercado financeiro que está vinculada à leitura dos gráficos, né? E vocês vão ver que dentro da análise técnica, a gente tem uma série de escolas que brigam entre elas. E eu tô aqui para ser a paz dessas escolas, né? Eu vou falar que é muito factível
ganhar dinheiro operando de qualquer forma, desde que você se importe com o fundamento principal do mercado, que é preço. O preço é o que mais importa no mercado financeiro, tá? Bom, eu acho que é muito importante, assim, então vamos dar uma passadinha, né, pela história da análise técnica, tá? Bom, a análise técnica ela surgiu, os primeiros gráficos foram desenhados à mão, né, na primeira bolsa de arroz que teve no Japão, tá? A título de curiosidade. Para quem é do TC aí, o Beida ajudou a desenhar o primeiro gráfico, tá? Ele fez o primeiro desenhozinho lá no papel, foi o Beida. E só que o que acontece, tá, gente? Foi graças a Charles Down, que era um jornalista do Wall Street Journal, na Bolsa de Nova York, que os gráficos começaram a ser mais parecidos como são hoje. Né? Charles Down aí é o pai da análise técnica. Ele criou muito do que a gente tem hoje em dia e é criador da famosa teoria de Down, né? Que era a necessidade que o Down tinha na Bolsa de Nova York de registrar as variações de preço. Preço. O Dow não estava preocupado na tendência. O Dow não estava preocupado se era a favor ou contra o fluxo. Ele queria saber, isso que eu estou olhando agora, é barato ou é caro? Comparando o histórico passado. Ele queria saber o preço. E, curiosamente, o índice Dow Jones de Nova York recebe esse nome em homenagem a ele, tá? Bom, os anos se passaram e a gente tem inúmeras ferramentas, cada vez mais práticas, simples e visuais, para a gente poder ver tudo isso, né? Então, hoje vocês têm aí na tela de vocês, tá? Um exemplo do que é um gráfico. A gente está aí no painel de cotações do TC. Todos vocês que já estão no projeto da conta transparente têm acesso a essa ferramenta. Para estudo, o nosso parceiro, que é o TradingView, é a melhor ferramenta que existe. A gente não opera por ele, mas para estudo é a melhor que tem, tá? E o gráfico nada mais é do que um ativo que ele conta a história dos preços de um determinado ativo em um espaço-tempo pré-determinado. Como assim? Vocês podem ler aqui, a gente tem o gráfico do Ibov, tá bom? E aqui embaixo está tampado, só que a gente tem aqui embaixo os dias, meses, né? E aqui do lado a gente vai ter o preço. Para o pessoal que já opera, eu peço que vocês tenham muita atenção e muito carinho em tudo isso básico que eu estou explicando, porque eu tive que aprender esse básico de novo para mudar a percepção que eu tenho sobre o mercado. Para entender que o preço é o que importa. Porque a partir de hoje, vocês podem chamar de traders, mas a partir de hoje nós somos todos negociantes. Tá? Bom, concluímos então que um gráfico em sua origem nos informa tempo e preço. Fim. E aí a gente tem os três principais tipos de gráfico. Tá? A gente tem o gráfico de Renko, que eu brinco, desculpa se alguém usa e gosta, mas eu brinco que é o morrenco, porque só se eu começar a usar ele que você vai morrer. O gráfico de linha, que ele vai ser um grande aliado nosso, um grande aliado, e vocês vão entender por quê. E o candlestick, que é o gráfico de vela, tá? Que é o que eu mais gosto, é o que 80%, 90% do mercado financeiro usa ele, que ele chama candlestick por ser parecido com uma vela, né? Então, bom, basicamente, a gente tem um corpo e a gente vai ter um pavio nos candles. Ficou muito fino. A gente tem um corpo e um pavio. O que eu sei desse candle? Qual que é a história que esse candle me conta? Esse candle me conta que em determinado tempo gráfico, 5 minutos, por exemplo, esse candle abriu
neste preço, ele fechou neste preço, e eu tive, ao longo desses 5 minutos, essas duas regiões a qual o preço foi visitado. Então vamos colocar aqui, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reais. Então, significa que o ativo começou a ser negociado a R$ 1. Ele começou a ser negociado a 3, desculpa. Aí o pessoal falou assim: não, 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 não. R$ 3 para esse ativo é muito caro. Aí eles foram e jogaram esse ativo lá no R$ 1. Na hora que chegou no R$ 1, o que aconteceu? Eu, José Ricardo e o Marcelo Gamboa viramos e falando assim, juntou nós três, falou: peraí, esses caras estão vendendo esse saco de arroz pra gente aí a R$ 1? É isso mesmo? É. Capaz. Vamos comprar tudo então. E a gente comprou tanto saco de arroz que a gente levou o preço até os R$ 8. É, Marcelo já virou exemplo. Botou o preço até os R$ 8. O Marcelo, que já tá achando ruim de ser citado como exemplo, o que ele fez? Ganancioso? Falou: não, tá ótimo esse preço do arroz para mim. O Marcelo foi e vendeu todos os sacos de arroz que ele tinha, fazendo com que o preço fechasse em R$ 6. Fazendo com que o preço chegasse em R$ 6. Pode parecer um pouco complexo, tá? Mas isso vai ficar extremamente automático no dia a dia. Eu preciso que vocês tenham essa ideia de que o candle, ele não fica simplesmente mexendo, como 90% das pessoas passam pra gente. Entendam o racional por trás. O candle se mexer são pessoas que durante 5 minutos acharam aquele preço barato ou aquele preço caro, tá? O gráfico de linha é um gráfico de candle, praticamente, só que ele não mostra as máximas e as mínimas. Ou seja, é igual o gráfico de candle, só que ele é mais cru. Quando a gente for entrar nas estruturas de mercado, às vezes vai ficar difícil ler a estrutura de mercado pelo candle. E aí tem um macete que a gente coloca a linha em ação e vai ficar tosco de fácil de entender a estrutura de mercado. E o Renko, ele, diferentemente do candle e da linha, ele pouco importa com o preço, ele pouco importa com o tempo, é só o preço. Então, o gráfico de Renko, esse desenho todo que a gente fez, seria isso aqui, ó. Pronto. Ia ser um quadradinho só. Eu não gosto do gráfico de Renko, por quê? Porque ele deixa muita informação de fora. E gráfico de Renko está 100% associado a setups que vendem na internet. Setup 95% operacional, assertivo, índice dólar com regra de coloração. Eu já comprei uns 10 desse. É tudo uma porcaria, não presta. Ah, Patrick, por que você está falando isso? Setup robotizado não funciona? Funciona. Só que o ponto é, se o cara tem um setup operacional, robotizável, ele vai te vender isso a R$ 70 o código? Não vai, né? BlackRock, JP Morgan, Concordia, Constellation, tudo tem robô. Você acha que alguém sabe, sonha qual que é a programação desse robô? Nunca. E nem vai descobrir. Porque no dia que o algoritmo descobrir qual que é, ela para de funcionar, os caras têm que criar outro. E o Renko, ele sempre está associado a isso. Por quê? Porque a preguiça do pessoal em aprender é tanta, que o Renko é mais fácil de programar do que o Candle. Entendeu? Então, por isso que eles usam o Candle. Então, o Candle não o Renko. Então, desculpa se alguém aí gosta de usar, mas é horrível, tá? Bom, então a gente entra naquelas coisas loucas de mercado, né?
bebê envergonhado ajoelhado, esposa abandonada no lago, estrela cadente, engolfo de alta. Galera, que se dane esses nomes, que se dane, e se dane. Eu sei os nomes porque eu, infelizmente, já tive que aprender. Mas não importa isso. O que que importa? Vamos lá. Quem aí que já opera? Responde para mim aí, ó. A estrela cadente, essa vermelhinha aqui. Vocês estão conseguindo ver bem no PowerPoint ou tá pequeno? Estão vendo bem? Vamos lá, ó. Essa estrela cadente aqui, ó. O vermelho só. Vamos lá, Cris. Você vai responder para mim essa então. A gente está num gráfico. Apareceu essa estrela cadente no alto. Você não quer responder, não? Então a Joana responde. Apareceu essa estrela cadente no alto. Com base no que eu falei agora sobre Kendall, Joana, o que que a gente pode tirar de conclusão dessa estrela cadente? Dane-se o nome. O que a gente pode tirar de conclusão? Venda. Beleza, Maurício. Venda, concordo. Só que o que mais? Desenvolve o raciocínio. Que tem chance de vender. Cláudio Braz, nada. O que que a gente... Se alguém quiser ligar o microfone, pode ligar, viu, gente? O que que a gente tira de conhecimento disso? Você é emissário da paz, mas estopim acessa a guerra. Ó, que mais vendedores que compradores. Exatamente, Cris. Muito bem. Que a força dos vendidos é maior. Exatamente, Maurício. Que ao chegar no movimento do topo, a entrada dos vendedores forçou o preço para baixo, deixando um pavio na parte superior. Exatamente, Marcelo. Agora, adianta alguma coisa decorar a foto de uma estrela cadente e o que que é? Adianta nada. Entendam o que está acontecendo. Então, se eu vejo um movimento de alta, ele vem fazendo assim, assim, chega no topo, ele está fazendo assim, e ele volta deixando uma estrela dessa, a única conclusão que eu posso tirar disso é, nesse ponto daqui, o Marcelo Gamboa, que estava comprado em arroz desde lá de baixo, cansou de ganhar dinheiro e vendeu a posição dele. Significa que isso aqui é o topo do preço? Não. Não significa. Mas significa que tem gente que vende aqui. Só isso que eu sei. Acabou. Não vamos nem entrar se a gente vai operar isso ou não. Não reflete uma tendência? Pode ser que sim, Luiz. Depende do tempo gráfico, tá? Agora, a mesma coisa. A gente tem esses carinhas daqui, ó. O tal do Doji. É cada nome que esse povo inventa. Doji. O que é o Doji? O preço tava vindo assim, ó. Aí chegou aqui, o preço fez assim, ó. Ele fez assim e fechou aqui. O que é isso? Que a força compradora e a força vendedora naquele período foi exatamente a mesma coisa. Não teve ganho. Nenhum comprador, nenhum vendedor ganhou ali. Ô, Eric, eu tô compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela, não estão, gente? Beleza. Então, bom, por que que eu falei isso? Porque eu vou ensinar uma coisa para vocês ao longo do curso e juro por Deus, essa é a parte que eu tô mais animado. Eu ia entregar isso de graça dentro do TC e aí o Massa falou, não, Patrick, deixa isso pro projeto e tal, que é muito foda. Eu vejo pouquíssima gente falando disso, tá? E é o quê? Vamos lá. Temos aqui os gráficos de candles, né? Porém, se vocês olharem dentro dos candles, pelo Profit,
Tem como mutar o Carlos lá? Que acho que tá vazando o som dele. Eu não consigo mutar. Você muta aí, Ingrid? É, Bom, dentro dos Candles, a gente tem uma ferramenta no Profit que ela está gratuita, tá? É, Que ela está gratuita, que a gente pode ver o que aconteceu no Candle. Como assim o que aconteceu no Candle? Assim, ó. A gente vê quantos contratos foram comprados, quantos contratos foram vendidos dentro do Candle. Ou seja, isso que eu estou mostrando para vocês é a prova daquele desenho que eu fiz. Isso pode parecer muito complexo. E se vocês falarem, Patrick, é isso que você olha para operar? É lógico que não. Óbvio que eu não olho isso. Por quê? Porque tem uma forma muito mais simples de interpretar isso. Tá vendo, Diego? Essa você não sabia, né? E tem um indicador muito mais simples para interpretar isso, que obviamente a gente vai abordar e como que eu gosto de utilizar ele, tá? Bom, movimentos de mercado. Existe a teoria de Down, que ele diz que o preço desconta tudo, né? Isso é um pouco complexo. Se o pessoal for olhar no Covid, tem gente que traça FIBO e fala que a mínima do Ibov no Covid bateu num alvo de FIBO. Eu não acho que uma pandemia que o mercado resolveu absorver uma pandemia porque ela bateu num alvo de FIBO. Tá? Agora, que o mercado se move em ondas impulsiva e corretiva, isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Tá? E o melhor, quem gosta de ler aí, tá? Já fica a primeira dica para vocês lerem, que é Antifrágil do Nassim Taleb. Já fica a primeira dica. Depois que vocês lerem Antifrágil de Nassim Taleb ou qualquer livro de Wyckoff, e a gente vai falar muito sobre o Wyckoff aqui, eu primeiro li Wyckoff, depois li Nassim Taleb. Minha cabeça fez assim, ó. E um amigo meu leu Nassim Taleb e depois leu Wyckoff. A cabeça dele fez assim, ó. Porque um complementa o outro. Por quê? Porque o mercado, ele sim se move em onda de impulsão, correção, impulsão, correção. Só que o que não contam é que dentro de uma impulsão e uma correção e uma impulsão, a gente tem um monte de movimentozinho assim que te deixa louco. E que quando a gente chega numa região de topo, a gente tem uma euforia. E aí o preço desaba. E a gente vem para um pânico e o preço sobe. Hoje no Ibov, por exemplo, para mim, claramente, a gente está num período de acumulação de Wyckoff, tá? E a gente vai passar por tudo isso. Bom, o que acontece? E a gente tem também o pior cenário para operar, na minha opinião, tá? Que é um movimento sem tendência nenhuma. Então, basicamente, para quem não sabe nada de mercado, eu vou dizer para vocês: ou o mercado está subindo, ou ele está caindo, ou ele está de lado. Pronto, parabéns. Todo mundo já tá, já pode fazer previsões sobre o mercado financeiro, tá? E aí a gente tem todas essas estruturas, que aí a gente entra de novo, de um canal de alta, de um canal de baixa, de uma consolidação, né? Que é basicamente tá desenhado na imagem, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não acho que o segredo da vitória no mercado financeiro está nisso, tá? Mas nos detalhes que isso encontra para gente. Então, o que é uma tendência de alta? São topos e fundos ascendentes. Gente, eu estou parecendo professor de pré-primário, repetindo para muita gente coisas que vocês já sabem. Eu precisei ter isso repetido na minha cabeça. Por favor, topos e fundos
ascendentes. Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se alguém está escrevendo alguma coisa aí, fazendo anotações, anotem isso, tá? Eu vou escrever. Vou escrever aqui para ficar salvo para quem vê depois. Não posso, não. Vamos lá, ó. Uma tendência. Vai dentro do forno micro-ondas. Ô, Ingrid, desliga o áudio do Luiz ali, por favor. Perdão. Não, tranquilo, é só para não ficar vazando aqui. Uma tendência se manterá vigente até que outra entre. Anotem isso. Uma tendência se manterá vigente até que outra entrem. Tá sendo gravado assim, Vitor. Até que outra entrem. Por quê? Primeira maldade que vocês vão aprender que ninguém te ensina. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Isso aqui é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Respondam aí. Pela imagem que vocês viram ali atrás. Vou até voltar aqui, ó. Isso aqui é uma tendência de alta ou de baixa? Ó, canal de alta ou canal de baixa? Alta, alta. Seria uma tendência de alta que teve reversão. Boa. Diego, vamos lá. Vou te explicar por que que não teve reversão, tá? Uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes. A gente tem um topo, opa, a gente tem um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Aonde teve a reversão? A gente teve um fundo ascendente, um fundo descendente. Mas cadê o topo? Porque isso aqui pode muito bem acontecer assim, ó. E continua a tendência de alta. Agora, e se eu desenho isso aqui para vocês, ó? Se eu desenho isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Então a gente tem, vocês já concordam comigo que o rosa é uma tendência de alta, né? E o verde, lateralização em topo. O que vocês acham que é o verde? Com base no desenho. Eu sei que tem gente iniciante aqui, mas com base no desenho dá para fazer, ó. Reversão, lateralização. Boa, vamos lá então, ó. A resposta da Cris não está errada, não. Porque a gente pode ver uma lateralização aqui assim, por exemplo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: mercado financeiro, gente, não é só número, é didática, é interpretação, é português também. Por quê? Se uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes, eu tenho um topo, um fundo.
topo, fundo, topo, tendência de alta, indiscutível, morreu. Agora, eu tenho um fundo mais baixo que o anterior. E eu tenho um topo mais baixo que o anterior aqui? Tenho ou não tenho? Aí que tá a resposta. Não. Por quê? Porque isso não é topo. Isso não é topo. Sabe quando que isso vai virar topo? Isso vai virar topo quando fizer assim, ó. E perder esse fundo. Aí isso virou um topo. Agora a gente tem uma tendência de baixa. Entenderam? Por quê? Qual que é a teoria de Down? O mercado ele é movido por onda de impulsão e correção. Então, ó, impulsão, correção. Isso aqui é fundo e isso aqui é topo? Não, não é. Por que não é? Porque eu não tenho um rompimento de topo ou um rompimento de fundo para poder validar. Assim que eu valido esse rompimento de topo, eu tenho duas certezas. Duas não, três. Que isso é um fundo, que isso é um topo e que isso, por enquanto, é um fundo. Entenderam? No caso, os topos são as resistências, 90% das vezes vão ser, Cris. E os outros 10 que não forem, a gente vai operar também, do mesmo jeito. Porque nós não vamos ter medo de operar. Entendeu? E muito legal você ter tocado nesse ponto de serem topos ou resistências. Por quê? Eu acho que é o próximo slide. Exatamente. Suportes e resistências do preço. Ou seja, é o que o próprio Aurélio diz, gente. Vamos lá. Quem é casado aí? Quem é casado e ama o casamento? Tem alguém que é casado e ama o casamento? Ou tá todo mundo suportando o casamento? Ou vocês estão resistindo ao casamento? Óbvio que isso é uma brincadeira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É o que o próprio, qual Aurélio? O dicionário, exatamente. Esse mesmo, Joana. Ou seja, um suporte é aquele ponto ali, ó. É aquele familiar que sempre está do seu lado, que sempre te ajuda, né? É aquela babá do seu filho que está te ajudando, aquele amigo do peito. Ele é o seu suporte. A gente também tem suportes assim no gráfico. E a gente tem as resistências. Quais são as resistências? O que era a sua resistência para você ser trader? Era falta de conhecimento, era falta de um método que funcionasse. Que era a sua resistência para você viajar nas férias? Era eu estar perdendo dinheiro demais no mercado, agora eu não vou perder mais. A mesma coisa a gente tem no gráfico. E aí, como a Cris muito bem colocou, a gente tem que se atentar aos topos e fundos. Porque são nos topos e fundos que estão os verdadeiros suportes e as verdadeiras resistências. Olha como que a gramática facilita tudo. São nas extremidades, nos topos da vida e nos fundos da vida que a gente encontra quem realmente é o nosso suporte e quem realmente é a nossa resistência. É quando tá com um parente no hospital que a gente vê quem que é amigo de verdade. É quando tá fudido de grana que a gente vê quem que é o nosso verdadeiro desejo, que tá impedindo a gente. Entendem? Ao longo da. Obrigado, viu, Joana? Ao longo do projeto, vocês vão ver. Eu tenho um monte de comparações dessa, porque era muita coisa que, para minha cabeça, as coisas não entravam. Aí eu comecei a fazer a analogia do dia a dia e tudo começou a fazer sentido. Entendeu? E aí, outra coisa que eu quero que vocês anotem.
outra coisa que eu quero que vocês anotem, que isso é um dos mantras do projeto da conta transparente. A gente não pode prever o futuro. O lado direito do gráfico, o que vai estar aqui, ó. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer, essa pessoa é picareta e mentirosa. Ela não sabe. Ela não sabe. Existe uma expectativa do que pode acontecer, mas ela não sabe. Tá bom? Agora, com base em que a gente pode ter essa expectativa? Na esquerda do gráfico. No passado. Então vamos lá. Se nesse momento aqui eu tinha um topo, aqui eu tinha um topo, aqui eu tinha um fundo, aqui eu fiz outro topo, aqui eu fiz outro fundo, aqui eu fiz outro topo e aqui eu fiz outro fundo. Eu sei o que vai acontecer, se ele vai subir ou se vai cair? Não sei, gente. Ninguém sabe. Agora, olha aqui. Eu sabia aqui que ele estava fazendo essa movimentação, ó. Espera aí. Então quer dizer que a gente teve uma perna de impulsão, correção, impulsão. E aí o pessoal voltou a negociar aqui embaixo? O que a história me mostrou? A história me mostrou aqui 3 horas da tarde que era barato de comprar, porque eu podia estar comprando no mesmo preço que foi negociado às 9 da manhã. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e comprar esse ativo. Eu sabia que ele ia subir? Lógico que não. Ele podia vir ao contrário e me estopar. Só que a gente vai perder quanto? A gente vai perder isso. A gente vai perder isso para ganhar quanto? Para ganhar isso. Eu quero ser o bonitão e falar que eu acertei, ou eu quero ser o bonitão de sacar o dinheiro da corretora na sexta-feira? Porque nessa conta de padaria aqui, a gente tem o quê? Um risco-retorno de uns 4 para 1? Eu posso errar 4 vezes seguidas. Bom, não vamos passar o carro na frente dos bois não, que eu fico empolgado. Então, voltando aqui. A gente tem o suporte sempre sendo os fundos importantes. A gente sempre vai buscar comprar barato nesses suportes. Espera aí que desfocou aí, ó. A gente sempre vai buscar comprar barato nesses suportes. E porque por ter um risco retorno alto, como eu mostrei ali. E nas resistências, que vão ser os topos importantes, a gente vai sempre buscar vender caro. E vai ter aposto que 70% das vezes você está clicando no meio do caminho. O meio do caminho travou? Voltou, Ricardo? Travou em que parte? Bom, vou meter bronca então. Isso. Então, eu vendo caro e compro barato. Também vou ter um risco retorno alto. O meio do caminho é o caminho do ansioso. Entendeu?
é que você está negociando na média de preço. Seu risco-retorno está completamente comprometido. Você sabe o que é o meio do caminho? Vou dar um exemplo, tá? O Ricardo Porto ali, ó. Vou julgar, tá, Ricardo? Posso fazer um julgamento? Ricardo tem cara de quem gosta de um carro antigo. Gosta de um carro. Acertei? Caramba, tô bom, hein? Ricardo tem cara de quem gosta de um carro. E o Ricardo é. Normalmente quem gosta de carro é bom de negócio, né? Não é igual eu e a Joana, por exemplo. Eu e a Joana não tem cara que se importa muito com carro. Então, deu problema, leva lá, não procura saber demais, na hora que estraga, reclama. Eu sou a mesma coisa. Tá vendo? Ó, tô acertando. Tô conhecendo o pessoal e tô acertando. Agora, o que que o Ricardo tem no quesito de carro que eu e a Joana não temos? Ele tem, ó, o tato. Ele tem o faro. Na hora que ele vê o Monzinha passando, ele sabe se o Monza tá bem cuidado ou não. Ele sabe quanto aquele Monza vale. E se ele sabe quanto um Monza vale, é óbvio que ele tem total noção quanto vale um Toyota Corolla, um Jeep Compass. Agora, o Jeep Compass da Joana, não. O Jeep Compass da Joana, por que que a Joana comprou? Porque ela começou a ver um monte na rua, as amigas dela começaram a comprar, ela falou também que era um Jeep Compass. Aí ela foi na concessionária, o vendedor virou para ela e falou: Ó, Joana, eu tenho esse Jeep aqui para te vender, ele tá R$ 1.000 abaixo da tabela FIPE. A Joana falou assim: opa, R$ 1.000 abaixo da tabela FIPE é barato. Só que o Ricardo, que sempre está olhando o Jeep Compass, ele sabe que o modelo do Jeep Compass da Joana dá para você pagar uns 10 mil abaixo da FIPE. Então a Joana talvez não tenha feito um bom negócio. Por que talvez? Porque se esses 9 mil não mudarem tanto na vida da Joana, a Joana realizou o desejo dela, que era ter um Jeep Compass, e para ela pagou bem. Só que o Ricardo, ele sabe que comprar na tabela FIPE, dependendo do modelo, não é um bom negócio. Agora, talvez comprar uma SW4, uma Hilux SW4, que o carro chega no Brasil, fila de espera, os carros tudo uma fortuna. Se achar um bem conservadinho na tabela FIPE, é ótimo, porque nem na concessionária tem. Então eu dei uma pitadinha para vocês de como que se identifica o fluxo. Um ativo que está muito forte, às vezes ele só corrige até os 50%, que é a tabela FIPE. E tem uns ativos que eles são tão voláteis que eles vão muito mais para baixo. Então eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Vocês que já operam, vocês têm operado muito na tabela FIPE do mercado ou não? No preço justo do mercado ou não? Deixa essa reflexão na cabeça aí, que a gente vai bater muito nessa da tabela FIPE nas próximas aulas, tá? Bom, então temos um gráfico aí bonitinho do Ibov, né? Essa aqui vai ficar muito legal, tá? Se alguém for rever ou não essa aula, né? Eu sugiro que revejam e façam esse exercício, tá? Aqui é um exercício que eu fiz para a gente poder marcar os topos e fundos. Tem dias que a resposta seria tabela FIPE. O que é isso? Não entendi, Marcelo. Bom, vamos lá. Esse... Patrick, eu Oi. posso abrir o microfone rapidinho, só fazer um comentário? Não, a brincadeira do tem dias que você olha e fala assim, tabela FIP, o que que é isso? Eu vou falar pelo dia de hoje. Tem dia que você olha, você opera, eu estou falando de propriedade, eu tenho 7 anos já aí de mercado, e tem dias que você traça tudo, você faz tudo bonitinho, teu suporte está ali, tua resistência, suas marcações são lindas. Aí o mercado anda e você toma a posição, e você parece que tem um branco e ignora a tabela FIP, porque você ignora o que você mesmo marcou, que você mesmo definiu que era o seu preço justo, a sua tabela FIP. E aí você faz as coisas, né, que você não deveria fazer como trader, que é ignorar regras que você mesmo criou
para operar. Essa foi a brincadeira da tabela FIP, tá? Só para É, dar um pouquinho de contexto, porque como você está partindo muito, né, do início, e tem muita gente que provavelmente, né, tá muito nova de mercado, eu achei até interessante abrir o microfone e explicar essa brincadeira, sim, sim. porque a gente faz isso muito ao longo do passar do tempo. Não, faziam, né? Não vai fazer mais. Faziam. Bom, então voltando aqui, esse aqui é um exercício, tá? Para a gente brincar de marcar topo e fundo. Quem quiser esse aplicativozinho aqui da canetinha, tá? Só me pede que eu mando o arquivo para vocês. Que é ótimo para poder desenhar. Bom, a gente tem aqui então topo. Opa! A gente tem aqui então topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e vai indo nessa. O que vocês vão perceber? Vários desses topos e fundos que eu estou marcando aqui vão ser falsos. Como que a gente vai saber se eles são falsos ou não? Simplesmente eles não vão ser respeitados e nós vamos ser estopados na hora. Tá? Então, o exercício que eu quero que vocês façam é esse de marcar os topos e fundos. Para ir familiarizando. Tá? Então, aqui, ó. O que seriam os topos corretos e os fundos corretos, né? Tem uma colinha aí do que eu julgo o correto ou não, tá? Então, posso mandar para vocês também, vou deixando as imagens aí e vocês vão fazendo essa colinha nas próximas aulas, né? E aí a gente vem para uma tendência de baixa, uma tendência de baixa, uma tendência de alta, mostrando claramente ou seja, só um topo ser rompido não mostra que houve essa reversão na tendência, tá? Aí coloquei uma série de imagens aqui, que é parte desse desafiozinho. E para mostrar para vocês a brincadeira do seguinte, depois que vocês traçarem os topos e fundos, liguem os pontos. Sabe aquela brincadeirinha de ligue os pontos, de aquele desenhozinho, de fazer desenho? Exata de criança? Exatamente a mesma coisa. E aí vocês vão perceber que fica muito mais nítido de ver a movimentação. E aí, quando você coloca um gráfico de linha, então vamos pegar o Ibov aqui. A gente tem o Ibov aqui. Pode parecer, para muita gente, de extrema dificuldade encontrar cadê os topos e fundos aqui. Vamos lá, deixa eu ver uma parte que está mais chatinha. Cadê os topos e fundos aqui? Aqui em 2015. Mas eu vou mostrar para vocês que talvez não esteja. Por quê? Porque olha só, se eu pegar o gráfico, calma aí, fazer assim, ó. Se eu marcar minhas bolinhas aqui, a gente teria uma coisa mais ou menos assim, tá? Então vamos ligar essas minhas bolinhas agora. Ó, aqui eu fiz errado. Ó. E isso, pessoal, não existe um livro que fala a sua tá certa, a sua tá errada. Isso é 100% interpretativo. Por quê?
Porque se você for ficar dando zoom, olhando, esse fundo é válido, esse topo não, você vai ficar doido. Ainda mais no gráfico diário. Isso vai ser importante para a gente quando? Quando a gente for fazer o estudo para o pregão seguinte, nos 5 minutos, no 15 minutos. Só que aí vai ser o quê? É 2, 3 topos que tem que olhar. Não tem que ter essa análise minuciosa sobre tudo que aconteceu, o histórico. Agora, olhem que legal esse exercício. Se eu venho aqui e troco o meu gráfico de vela por linha, estão vendo como que fica muito mais nítido e as linhas que eu tracei estão bem alinhadas? Ó, por exemplo, aqui eu errei. Ó. Errei. Esqueci desse topo. Esqueci desse daqui. Esqueci desse. Mas estão vendo como que o exercício fica muito mais fácil fazendo dessa forma? Então, o gráfico de linha ele vai ser um aliado nosso durante os estudos, tá? Se atentem sempre a ele, que ele vai ser um grande aliado nosso. Eu desenhei um negócio aqui, eu não estou sabendo o que é isso na tela. Vocês estão vendo essa linhazinha roxa aqui? Bom, vamos voltar aqui à nossa prática, tá? Eu separei mais umas coisas legais para o dia de hoje. Bom, a última coisa... é alguém que no Zoom desenhou na tela. Não, beleza. Gráfico de linha fica mesmo muito mais fácil para reconhecer topos e fundos. E a outra dica que eu dou é a seguinte, Joana. Aumenta o tempo gráfico. Você quer saber um topo relevante do diário? Coloca a linha no semanal. Você quer saber um topo relevante no 15 minutos? Coloca a linha no 60, tá? A gente vai exercitar muito isso. Bom, passando aqui agora para os novatos, essa aqui foi especial para vocês, tá? Quais são os indicadores que a gente pode ter em um gráfico, tá? Os principais. Volume, que basicamente é o quê? O volume financeiro que foi negociado naquele candle, comprador ou vendedor. Eu, Patrick, não uso volume. Não uso volume. Volume em índice e dólar, podem anotar isso aí, tá? Polêmica essa também, mas volume em índice e dólar não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque um contrato de mini índice, ele tem o valor intrínseco dele de 20 mil reais. Então, se o Patrick compra um contrato, quer dizer que o Patrick comprou 20 mil reais de mini índice. Eu realmente comprei isso? Não. Então, aquele volume, ele é um pouco falso. Pô, Patrick, mas você não olha volume? Olho. Eu olho o saldo de agressão. Que quando a gente for olhar lá as historinhas dentro do candle, a gente vai falar sobre o saldo de agressão. Mas o volume em ações ou o saldo de agressão, ele é uma ótima confirmação. Tá? Uma ótima confirmação. A gente tem médias móveis. Agora eu adoro dar cutucada nessa. A gente tem as médias móveis, que é basicamente as médias móveis dos últimos períodos. Média móvel de 9, 21, 50, 200. E aí eu coloquei uma frase de um dos melhores operadores de opção que eu já conheci, tão bom quanto o Thiagão, tá? Que é o Renan Lan, um ex-contribuidor nosso. Se Deus quiser, um dia ele vai voltar para casa ainda, vai voltar para o TC. Hoje ele está no Santander. E ele trabalha na mesa de opções do Santander. E ele disse uma coisa para mim, o seguinte. Um dia eu perguntei para ele, Lan, qual média móvel que você usa? Na esperança de que eu falei, cara, um cara experiente igual o Lan, ele vai ter a média móvel, que é aquela. Ele virou para mim e falou, Patrick, em qualquer ponto do gráfico tem uma média móvel passando. Isso fez assim na minha cabeça, ó. Buf. Por quê? Aí eu comecei a refletir. Então, por que todo mundo usa 9, 21, 50 e 200?
Basicamente porque todo mundo combinou de usarem elas. Significa que isso não funciona? Não. Funciona. Eu, Patrick, só não uso. Eu, Patrick, vocês jamais vão me ouvir reprimir alguém que usa média móvel, alguém que usa IFR, OBV, MACD, High-Low. Vocês nunca vão me ouvir falando mal de operacional nenhum. Nunca. Porque tudo funciona desde que vocês tenham gerenciamento de risco. Tá? Eu, Patrick, só não gosto. Eu, Patrick, já testei todos esses. Eu posso passar setups de todos para vocês, se vocês quiserem. Para mim, não funcionou. Para mim, o gráfico limpo, me importando com o que realmente importa, que é isso aqui, ó. Vou dar um zoom. É isso, ó. O preço. O preço é o que realmente importa. Você quer usar uma média móvel para confirmar, como a Cris falou, para ver. Quer ver, ó? Médias para saber o candle enganchou, exatamente para ver se o preço travou num lugar, ótimo. Ela fica visual. Só que eu prefiro testar o meu olho, treinar o meu olho. Patrick, você é bem minimalista nas análises. Foca no price action, né? Acho bem legal, porque é muita informação no gráfico e acabo me perdendo. Alex, exatamente isso. E eu achava que eu era meio louco em ficar sem nada no gráfico, até ouvir da boca do próprio Alfredão e do Alex que ninguém em tesouraria nenhuma pergunta qual é o seu operacional. Eles perguntam quais são seus resultados e seu fator de lucro. Meu fator de lucro é 3-1 e eu acerto 40%. É isso que importa. Como eu vou operar, como vocês vão operar, cada um tem a liberdade. Eu vou ensinar para vocês como eu opero. E eu acredito que vários vão gostar por ser muito simples. Bom, mas é importante passar por tudo, tá? Não vamos ser preconceituoso. Bandas de Bollinger. Se eu pudesse falar o indicador que eu mais gosto é o banda de Bollinger, tá? Que ela tem ligação direta com a volatilidade, ou seja, é quando o preço fica muito eufórico ou quando ele entra em pânico extremo, tá? É um dos que eu mais gosto, é a banda de Bollinger. Banda de Bollinger em ativo para swing trade funciona demais. Demais, demais, demais. Pegou a banda de Bollinger, banda abriu, o preço veio para baixo, testando um suporte, é muito assertivo, tá? Mas hoje eu não uso, né? E a gente tem aí o Didi Index, que é a agulhada do Didi, que leva em conta as médias móveis, o índice de força relativa, eu prefiro o IFR do que o OBV. A gente tem o MACD, já tive um operacional com o MACD também. A VWAP, ela é legal, só que ela é legal com um único detalhe. Pode ser que isso seja um pouco complexo, tá? Mas é o seguinte, a gente tem duas formas de execução de ordens por tesourarias de robôs e etc. Tem três, na verdade. Tem a mercado, a gente tem ordem iceberg e tal, mas basicamente tem dois tipos de robôs. Um VWAP e um TWAP. VWAP de volume e TWAP de tempo. O TWAP de tempo, o cara liga para a mesa e fala: a cada 5 minutos toma 10 contratos de índice. 5 minutos o robô vai tomando, de 5 em 5, 10 contratos de índice. E o VWAP é o quê? A medida, o cara fala: olha, toma para mim 5.000 contratos de índice, tipo, em tanto de volume. Aí, à medida que o volume vai crescendo, o volume do índice vai aumentando, o cara vai tomando mais. A grande maioria é pela VWAP. Então, o que acontece? A grande maioria dos algoritmos, e esse é o operacional de várias pessoas, o do Alex, por exemplo, ele leva muito isso em conta, o Lucas também, que é o quê? Tá acima da VWAP, eu só trabalho comprado. Tá abaixo da VWAP, eu só trabalho vendido. Porque eles partem da premissa que
grande parte dos algoritmos vai estar operando junto com ele. Então, se está acima da VWAP, a galera vai comprar. Está abaixo da VWAP, a galera vai vender. Patrick, uma curiosidade. O que você olha como tomada de decisão para operar índice e dólar? Exemplo, IFNC, Petro, Vale. Boa. Vamos lá. Eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não olho Petro e Vale, banco e tal. Mas eu olho muito superficial. O que eu olho é Times and Trades, DI e só. Só DI e Times and Trades. Mas tem um detalhezinho que eu não vou ser sacana com todo mundo que comprou aqui, que não é só olhar o Times and Trades, tem a configuração dele e o que eu olho. Que eu tô desenvolvendo isso junto com o Alex para tentar acertar o dia direcional da bolsa. Para a gente pegar o dia direcional? Não. Justamente para a gente não operar nesse dia. Porque os dias direcionais são os dias que a gente tá subindo. A gente vende, estopa, vende, estopa, vende, estopa, vende, estopa. Hoje eu tomei um stop só. Por causa desse meu detalhe no Times and Trades, tá? Então eu não vou passar hoje, porque essa aula está aberta e quem quiser ter acesso, né? Infelizmente tem que fazer parte do projeto, eu não posso ser sacana com quem está aqui. Bom, então para os iniciantes, especial essa para o Alex, que falou ali que eu sou muito minimalista, né? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Eu coloquei uma brincadeirinha aqui. Estão preparados para operar, então? E o capetinho atrás, né? Tá aí, ó. Tudo que vocês precisam ter em um gráfico para poder operar. É isso. O que vocês acharam? Simples, né? Fácil, gente. Ó, vou explicar para vocês. O MACD aqui embaixo, ele apontou compra. Só que o OBV está sobrecomprado já. E se a gente olha o índice de força relativa, a gente vê que está tendo uma divergência. Porém, o volume está baixo de Itaú, tá? Agora, o que é muito curioso é que a VWAP, a média móvel de 200, vem ancorando o preço. E o high low acabou de virar para cima. Só que olha só o detalhezinho sacana. A banda de Bollinger tá furando para cima, então ela tem que voltar para baixo. Nesse curto espaço de tempo, gente, eu arrumei 3 justificativas para comprar, 3 justificativas para vender. Então, eu não estou dizendo que isto não funciona. Muito provavelmente, com esse tanto de indicador, não funciona mesmo, não. O que eu quero dizer para vocês é, vocês estão usando os indicadores de vocês como base para a sua operação, ou vocês usam como justificativa para encontrar uma operação? Porque eu era o cara que usava indicador para justificar alguma coisa. Calma aí, pô. Aí como é que eu... Travou de novo, Patrick. Tá travado. Dessa vez ele travou bastante, né? Aquela hora ainda Travou voltou também aqui. 5 segundinhos, agora está congelado, com careta e tudo. Travou, pessoal. Daqui a pouquinho ele volta. Só um minuto. Agora você está mutado, Patrick. Alô, alô, estão me ouvindo? Aê, voltou. Cara, ô Ingrid, sério mesmo, velho. O que os caras estão fazendo comigo? O que a concorrência tá com tanta raiva de Tá mim, velho? vendo? A quem interessa calar, Patrick Pazek, hein? Exatamente, velho. Porra.
Estão tentando me calar, velho. Enfim, tô de volta. Já era. Não conseguiram. Bom, então, pessoal, eu já fui esse cara. Eu parei em qual parte? Que eu me justificava, eu falei isso? Do indicador? Então, eu já fui o cara que eu tive indicador para justificar as minhas operações, não para complementar elas. Então, eu saí de um cara que operava desse jeito. Estão vendo como já está diminuindo as coisas, né? Eu fui reduzindo até ser um cara que opera assim. Hoje eu só preciso de uma linha no gráfico. Não preciso de mais nada, tá? Significa que vocês devem operar desse jeito que eu opero? Não. Quem já opera, não deve. Se quiserem, eu vou estar a toda disposição e vocês vão aprender junto comigo. Vocês que não sabem nada de mercado, que estão chegando, marujos de primeira viagem, significa que vocês devem operar desse jeito? Eu recomendo. Para vocês não passarem todas as dores que eu já passei no passado. Queria eu estar chegando num projeto desse de cabeça limpa. Queria eu. Ia ser muito mais fácil. Tá? Bom, se você não opera dessa forma e não está disposto a trocar a forma que você quer operar, tá certo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a mentalidade, porque o gerenciamento e a lógica do meu trade vão ser adaptadas à forma que vocês operam. Então a Joana mesmo comentou aí, ó. Lembra que ela falou lá, quer ver, ó? Quer ver? Gráfico de linha, não, aqui, ó. No meu gráfico uso média de 20, média de 200 e VWAP. O Itamar falou volume, RSI, saldo de agressão, médias móveis e VWAP. Eu não uso nada. Vocês querem Patrick, uma... Oi, Patrick, eu tô com oi. uma dúvida. Você colocou aí desse negócio do gráfico Deixa eu tem que estar só terminar limpo aqui do jeito que rapidinho. está. Ô, José, rapidinho, só Ah, tá. complementar essa frase aqui. A Joana falou que ela opera com média de 20, média de 200 e VWAP. Eu falei para Joana, o Itamar falou que ele opera com volume, RSI, saldo de agressão, média móvel e VWAP. Eu opero sem nada, eu só opero com isso. E até o final desse projeto, eu vou provar para vocês que a boa operação, a operação que a gente realmente deve entrar, vai apitar compra para mim, vai apitar compra para Joana com as médias e com a VWAP, e vai apitar compra para o Itamar com volume, RSI, saldo de agressão e VWAP. A boa compra apita para todo mundo, em qualquer operacional. Pode perguntar aí, José. Você disse que passou por um estágio relativamente longo, sei lá, para até chegar num gráfico limpo, né? Isso. Chegar num gráfico limpo. Mas para quem nunca operou, começar com um gráfico limpo eu acho meio complicado. Ele não tem que passar por todos aqueles estágios que você passou, obviamente não precisa ser por todo aquele tempo que você passou. Mas assim, Tá. porque como é que. Hoje você olha esse gráfico limpo, você já sabe, é isso, é isso, é isso, é aquilo. Agora, para chegar nisso aí, você passou por um processo de aprendizado do gráfico sujo, vamos dizer assim. Perfeito. José, vou te usar de exemplo para te responder, tá? Foi você que comentou comigo que está no mercado há muitos anos, mas trabalhava em mesa de renda fixa, não era? Pois é. Pode deixar o microfone aberto se quiser. Isso mesmo, isso mesmo. Pois é, eu vou te fazer uma pergunta agora. Vamos supor que eu, Patrick, sou um trader e eu já juntei 5 milhões de reais operando.
E aí eu te procurei, José. José, quero botar numa renda fixa, que eu sou trader, e eu quero começar a entender mais de renda fixa, que eu já estou com dinheiro demais, eu não quero mais dinheiro, eu quero ficar só controlando minhas rendas fixas. E aí você, José, vamos dizer assim, na linha da renda fixa, você tinha letra LCI, LCA, você tinha CDB de um banco porta de cadeia, que pagava 115% da Selic, você tinha um CDI de um bancão que pagava 99%, né? Você tinha uma letra de crédito agrônomo com não sei aonde. Para eu começar a entender de renda fixa, eu preciso pegar esses meus 5 milhões e dividir ele num monte de renda fixa. 5 milhões não, esquece, 100 mil. Pegar esses 100 mil e dividir ele num monte de renda fixa. Ou para você convencer um cliente, para introduzir um cliente na renda fixa, você fala, cara, coloca nesse CDB nosso. CDB Coloca, simples. coloca em CDI que o nosso juro real é alto há quanto tempo? Deixa lá e não Isso. esquenta a cabeça. Concorda? É. É a mesma lógica. Por que que o iniciante ele tem que se apegar na média, na VWAP, na banda de Bollinger? É mais coisa para ele olhar, é mais coisa para ele preocupar. Vou dar um outro exemplo. Quem casou e fez festa de casamento aí? Alguém casou e fez festa de casamento? Vou pegar o exemplo da Joana, então. Fiz que a Joana é casada. Joana casou e fez a festa de casamento dela. Só que a Joana, como só anda de Jeep Compass, né? Chique a Joana. A Joana não foi ela que contratou o docinho, que contratou que comprou o vestido, que pegou o lugar, que pegou a banda, que olhou o terno. Não. Ela contratou uma pessoa e essa pessoa olhou tudo para ela. A lógica é a mesma. A Joana, para casar, não precisa passar por todo esse estágio. Então quer dizer que se a Joana não fizer o bombom do casamento dela, ela não casou. Não, casou, pô. Você não precisa confundir, José, o estágio de aprendizado com um estágio de aprendizado, não vou dizer errado, mas um estágio de aprendizado lento. Entendeu? Você não precisa misturar essas duas coisas. Dá para ensinar, olhar uma tendência sem ter uma média no gráfico? É claro que dá. Eu precisei aprender a achar a tendência sem a média. O trader, eu tenho uma frase, falei que se um dia eu for escrever um livro, eu vou colocar essa minha frase no livro. O trader tem tanta coisa para se preocupar, José, que quanto menos a gente precisar olhar e mais a gente precisar delegar, melhor é. Só que o trader, todos nós não temos funcionário, né? A gente não tem um secretário nosso. Então a gente tem que deixar tudo o mais ajeitadinho possível, e aí eu vou passar isso, vai ser tema da próxima aula, que é como que eu me preparo para um dia de pregão, tá? Então, eu vou até escrever isso, que eu acho que é um tema legal para a gente poder falar, tá? Como eu me preparo? Como eu me preparo? Isso vai incluir a configuração do Profit, isso vai incluir o estudo e vou colocar uma aula bônus, que é como eu uso o Fibonacci, tá? A gente está chegando aí a 1h30 de aula. Eu quero que vocês deixem feedback, tá, gente, no chat lá. Se vocês acham que 1h30 é pouco, é muito, faz duas, faz só uma. Porque foi o que eu falei, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo. Se deixar, eu fico aqui falando a noite inteira. A gente fica aqui conversando e vai indo no conhecimento, tá?
Não se preocupem em me incomodar, mandar mensagem. Ah, mas quanto tempo vai ser de aula? Vai ser o tempo que for preciso. Nem senti o tempo passar. Que legal, Cris. Muito obrigado, velho. Esses comentários assim dão um combustível pra gente, tá? Então, assim, pessoal, esse projeto vai ser 100% moldado, tá? 2 horas de aula fica bom. Pode ser. A gente pode fixar em 2 horas. Ô, Patrícia, se puder, eu queria só comentar um negócio a respeito dessa dúvida, dessa conversa com o José sobre os indicadores. Claro. Pode ser agora, pode ser depois, depende da tua disponibilidade aí, de como está o que você tinha em mente de seguir agora. Claro, só vou finalizar aqui, tá? E aí já abro para perguntas. Bom, então, turma, eu pretendo fazer bem nessa linha, tá? Dizem que o cliente sempre tem. Um grande amigo meu, né, falou que o cliente sempre tem razão, né? E eu concordo, desde que ele seja respeitoso. Então, aqui é um ambiente para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, tendo respeito, né? Todo mundo se respeitando, brincadeira. Vocês vão ver que eu sou o cara mais brincalhão do planeta, entendeu? Não pode nem me dar corda, senão daqui a pouco eu tô zoando todo mundo. Mas para mim é o seguinte: a gente criando um ambiente de respeito, a gente pode fazer aula de 1, 2, 3 horas. Teve dúvida? Patrick, podemos puxar um aulão no sábado? Vamos puxar um aulão no sábado. Não tem tempo ruim, tá? Então, pessoal, para os que estão aqui e ainda não se inscreveram no projeto, vocês já conseguiram ver um pouco da dinâmica de como vai ser. Vocês já viram a minha disponibilidade, como realmente é. Eu deixei, para quem está aqui no Zoom ainda, eu pedi para a Ingrid separar. Acho que a gente ainda tem mais umas 10 ou 15 mentorias que eu pedi para ela deixar reservado, tá? Então, não percam todo esse conteúdo que vai ser passado inicialmente ao longo de 10 encontros. Se deixar, eu vou fazer mais. Por menos de uma pizza no mês é sacanagem, tá? Eu vou só contar uma história para vocês. Eu vou falar o preço que eu não falei na live porque eu não via necessidade. Só o curso que eu fiz de um cara que opera Forex fora, para entender o gerenciamento e a matemática do gerenciamento de risco dele, eu paguei $500 no curso do cara. Tá? $500 no curso do cara. Gravado, tá? Não tinha dúvida com ninguém, não. Tive que ligar para um amigo meu que é formado em matemática e é professor para me ensinar as coisas que eu não entendia. Exatamente, Klaus. Fora os bônus. Quais bônus? Comunidade com a gente, dentro do TC, trocando toda essa ideia que a gente está fazendo aqui, dentro do TC, via chat, comigo. Se quiser mandar foto do churrasquinho no fim de semana, tá liberado também, porque além de qualquer coisa, a gente tem que sair amigo daqui, tá? Não tem essa de professor e aluno, a gente vai sair amigo. Acesso a toda a comunidade do TC com a sala onde eu posto as minhas operações, tá? Eu não podia falar isso por questão de compliance, mas todas as minhas operações vão estar lá. Como contribuidor do TC, as minhas operações são auditadas. Então, vocês não estão vendo um fanfarrão falando: ah, comprou porcaria nenhuma. Eu comprei mesmo, com o meu dinheiro. Eu botei a minha grana em risco ali porque eu acredito. E não é para copiar nada, a gente está aqui para aprender. Só que eu lembro do Patrick iniciante que às vezes ficava muito inseguro. Eu queria ver o cara que estava me ensinando entrando numa operação para ver se eu estava com a leitura certa. Então eu não vou ficar dando call para ninguém, mas vocês vão ver que eu entrei. Isso pode dar confiança para vocês entrarem também. Fora o desconto de R$ 1.000 que vai ser mantido para todo mundo, tá? Saindo a 12 vezes de R$ 99,70, se eu não me engano, né? E no mais é isso. Vocês já viram que a gente tem trader experiente de 7 anos, a gente tem trader que não sabe nada, a gente tem gente que nem trader é. O que todo mundo aqui tem em comum, e eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês também, é justamente a vontade de aprender. Cada um quer melhorar em uma coisa.
O José me deu um depoimento puta lindo. Super legal o depoimento dele. Que tá aqui para aprender. O Marcelo me passou uma dor dele, específica. E eu falei, cara, nós vamos bater nessa dor. A Joana já falou, cara, eu vou zerar minha cabeça. Vocês estão vendo como cada um tá numa fase e o projeto tá representando todo mundo? Porque no final, eu garanto para vocês, vocês vão sair daqui, quando eu destrinchar essa planilha com vocês, vocês vão sair daqui batendo no peito e falando, e eu procurava fórmula milagrosa na internet. Era só controlar o meu risco direito. Beleza, turma? Então aproveitem, o Klaus está aí no chat. Vamos ficar de carrinho aberto até hoje à noite, não é isso, Klaus e Ingrid? Acho que até hoje, meia-noite, o carrinho está aberto. Então tem que correr. Vamos abrir para Isso aí. perguntas? A gente está de plantão aqui até meia-noite. Carrinho aberto. Qualquer dúvida pode me chamar ou chamar o Klaus. Perguntas? Marcelo, mete bronca aí. Ô, Patrick, vamos lá então. Deixa eu, né, assim, acho que isso tem muito a ver com o que o José falou e tem, acho que um pouco, é muito dúvida de quem começou, porque eu passei por isso, eu passei por esse processo mais ou menos igual você fala, né? No começo eu comecei, compra um curso aqui, assiste um curso ali, vai pegando coisa, caçando coisa na internet, você vai buscando informação. E isso que você falou hoje sobre os indicadores, de aprender o processo a operar, não só entender o gráfico sem os indicadores. E aí, assim, é um depoimento porque eu, com o passar dos anos, eu venho fazendo esse processo que você fez, eu fui limpando o gráfico. Porque o grande problema dos indicadores não são o que eles fazem. Na maioria das vezes, em muitos cursos, em muito material que você pega, os indicadores acabam funcionando como muleta. Porque o que acontece muito é que o cara, assim, é legal você ter uma média de 20 no semanal do índice para você olhar a tendência e falar, essa média está subindo, então eu tenho uma tendência de alta. Né? Ela te facilitaria a visão. O problema é que, na maioria das vezes, os caras te veem esse conteúdo como uma muleta. Olha, você compra na média de 9. Ou, sabe que nem, por exemplo, o Didi Index que você citou, por exemplo, é um indicador famosíssimo. Famosíssimo e... Desculpa, Você sabe fala. o que é o problema? Eu gosto muito dessa analogia sua de que é uma muleta, né? Mas eu quero que você pense de outra forma depois. Você já parou para pensar que talvez calma, todos os calma. cursos... Não. Para pensar que às vezes essa muleta que eles estão te vendendo é a muleta da facilidade. Porque eles não querem que você entenda o indicador. Eles querem te passar um negocinho rápido e dane-se. Aqui não, aqui a gente vai aprender a entender o mercado, pensar o que pode ser que está acontecendo. Entendeu? Essa questão da muleta foi cirúrgica, Marcelo. Eu concordo com você, porque assim, é muito fácil você, e eu vou falar isso por experiência própria, de um cara famosíssimo no mercado, super bem sucedido, que usa o IFR o tempo inteiro. E eu fiz um curso dele lá no começo, e aí eu perguntei para ele, falei, legal, gostei, o indicador é interessante, ele ajuda a identificar alguns pontos de alguns movimentos do mercado, mas o que ele é? Eu sou um cara que eu venho da área de TI, então a gente, na área de TI, normalmente você tem mania de entender mais do que o que é, por que é daquela maneira. E aí eu perguntei para ele, eu falei, tá, mas por que o que ele calcula para chegar nessa marcação? E o cara não soube explicar. E aí você fala assim, eu não consigo usar na minha tela um negócio que eu não sei com base no quê? É mais ou menos o que você falou, por exemplo, quando você começou a explicar topos e fundos, se o cara não conseguir entender por que é um topo, por que é um fundo, ele jamais vai identificar um topo e fundo. Bastaria ele pegar o Profit lá, abrir a ferramenta que tem lá, detector de topos e fundos, que é falha, que é falha. Não, mas assim, entendeu? Ela não é perfeita, assim como a análise nossa também não é. Também não é, né? É subjetiva. Mas aí, se você não entende, né, no caso do detector de topos e fundos, é mais fácil de você explicar o que ele está calculando para entender que é um topo, o que é um fundo, enfim.
Aí você pôr no gráfico, por exemplo, né? Você pegar, nem você deu exemplo, você gosta de banda de Bollinger, você acha que é útil. Por quê? Qual é a média? O que que elas calculam? Não adianta o cara pôr uma banda de Bollinger e falar, legal, tem uma linha em cima, uma no meio e uma embaixo. Se ele olhar e falar, A eu pessoa tem compro que quando pegar entender o aqui que o que é o indicador. Exato. Então, por isso que acho que talvez isso que o José, a dúvida do José de passar pelo processo de aprendizado, de usar todos esses indicadores para depois tirá-los, ela pode ser ao contrário, porque você Sim, pode vir entendendo todo o processo, entender todo o gráfico, e aí sim você desenvolver um método e olhar e falar: eu preciso de alguma coisa que me mostre quando está sobrevendido. Ah, por que está sobrevendido? Ah, porque a força de agressão está exaurindo. Ah, então eu vou usar um IFS. Aí você vai fazer o processo inverso. É isso que eu queria, né? Por isso que eu queria entrar nesse ponto dos indicadores, para falar que às vezes o processo está errado. Quando a pessoa te mostra o sim, indicador sem saber para que ele serve, te fala, põe no gráfico, usa, e se você não entender por que aquilo está ali, não adianta de nada. exatamente. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Ó, e mais um recadinho, tá? Se para você essa aula não foi o suficiente ainda, não se esqueça da garantia legal. Você pode comprar, assistir a próxima aula. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro, não tem problema. Próxima aula, terça-feira, exatamente, Edivaldo. Colocamos aqui como módulos, tá? Da próxima aula. Acho que fica legal assim, né? A gente meio que ir definindo na aula anterior o que, que vamos falar na próxima. Vou colocar como eu configuro o meu Profit, tá? Como eu me preparo para um pregão, né? Então tudo que eu deixo pronto, que foi o que eu falei com o José, quanto menos coisa a gente tiver que se preocupar, melhor é. E vamos entrar um pouquinho em como que eu alinho o Fibonacci para me mostrar o que é barato ou o que é caro em uma movimentação de determinado ativo, tá bom? Estamos conversado então, turma? Bom, deixem o feedback lá no canal, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Se não gostaram, deixem o feedback também, que a gente vai se adaptando, vamos moldando para as próximas aulas, tudo bem? Valeu, turma. Boa noite. Onde encontrar o canal? O Fábio, só mandar uma mensagem para a Ingrid aí. Eles vão mandar o número no chat aí. O Klaus ali, ó, ele te explica. Quem tiver com dúvida para acessar o canal, pode me mandar mensagem, tá bom?